nesta manhã, queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, sem sermos merecedores. Permita, Pai, que através da minha boca, o Senhor fale para o seu povo. Me usa segundo a sua vontade, como um vaso útil, para que eu possa transmitir a sua palavra ao seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema central de João 10 é sobre o bom pastor. A palavra do Senhor diz: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Amém. Amém. Como havia dito, o tema central de João 10 é sobre o bom pastor. O tema que escolhi para a mensagem de hoje é como alcançar a salvação. Como alcançar a salvação. Será que você está salvo? Será que você está salvo? O escritor desta mensagem é João, filho de Zebedeu. Ele escreveu esta mensagem para combater certas heresias levantadas a respeito de Jesus. E João apresenta que Jesus é Deus. João 1:1. Nos primeiros versículos, Jesus fala de ladrões e salteadores de ovelhas. Todavia, ele afirma que aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Qual é a importância da porta para as nossas vidas? Qual é a importância da porta para as nossas vidas? A porta é muito importante no nosso dia a dia. Ela é a via de acesso. É a via de acesso e nos permite a passagem de um ambiente para o outro. Sem ela, a nossa vida seria dificuldade e limitações. Imagina construir uma casa sem porta. De onde que entrarias? Pela janela. Entrarias pela janela, claro. E todos te chamariam de ladrão ou salteador, porque você não entrou pela porta. Aqui em Moçambique, quando conseguimos uma oportunidade de trabalho, de emprego, costumamos dizer em metáfora que uma porta se abriu em minha vida. Em João 10:7, Jesus afirma metaforicamente ser a porta. Hoje, vamos aprender o significado dessa afirmação para as nossas vidas. Dividi essa minha mensagem em 3 pontos. Primeiro ponto: como alcançar a salvação? Como alcançar a salvação? Versículo 7 a 8. A salvação é
por meio de Jesus Cristo. Eu sou a porta. Ao afirmar ser a porta, Jesus queria dizer que ele é a via de acesso e oportunidade. Via de acesso a Deus Pai e oportunidade da salvação. Ele afirma que é a porta e o único acesso a Deus. Versículo 8. Alguém pode ler para mim o versículo 8? Assim diz: todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Palavra do Senhor. Por causa do pecado, o ser humano está separado de Deus e condenado. Podemos ver em Ezequiel 34, versículo 1 a 6. Esses que foram ditos no versículo 8. Alguém pode ler para mim, se achou, ou podemos ler em casa. Ezequiel 34, versículo 1 a 6. Versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores das ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tomastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. É por causa desses lobos que falamos no versículo 8, que o ser humano está condenado e separado de Deus. Meus irmãos, a salvação não é pelas obras. A salvação não é pela responsabilidade. A salvação não é pela hereditariedade. A salvação não é por estar muito tempo na igreja. A salvação é pela graça. A salvação é pela fé mediante a Jesus Cristo. Só através de Jesus o ser humano pode voltar para Deus. Em João 14, 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Apenas através de Jesus o ser humano pode ser reconciliado com o Pai e ser livre da condenação. Em Romanos 5:1 e Romanos 8:1, a Bíblia diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, vocês reconhecem que Jesus é a via de acesso a Deus e a oportunidade da salvação? Ponto 2. Para alcançar a salvação, é preciso fé. Versículo 9a. Se alguém entrar por mim, será salvo. Reconhecer que
para ter acesso a Deus e ter a salvação, é preciso dar um passo e entrar por ele. E estar perto da porta também não significa que você já entrou. És como aqueles que ainda não conhecem a porta. És como aqueles que estão longe da porta. E você está perto e pensa que entrou. Você não entrou pela porta. É preciso dar um passo e entrar pela porta. É preciso reconhecer que Jesus é o Salvador e se comprometer com Ele é fé. Não há outra via de acesso. Ele é a oportunidade para todas as pessoas. Ele nos oferece o convite de entrada para a vida eterna, que só Deus pode nos dar. Meus irmãos, vocês já entraram pela porta? Ou estão apenas perto dela? Como Judas Iscariote e o jovem rico. Quem é salvo, obedece. Versículo 9b. Entrará e sairá e achará pastagem. No contexto de João 10, 9, Jesus está a comparar o relacionamento com os seus discípulos ao relacionamento de um pastor com suas ovelhas. No versículo 7 e 9, ele afirma ser a porta das ovelhas. Para entrar em seu curral, é necessário passar por ele. E esse curral, meus irmãos, esse curral é a igreja ou Assembleia dos Santos. O que significa entrar e sair do curral de Jesus? Ao falar sobre entrar e sair, Jesus quis dizer que as suas ovelhas não poderiam ficar no conforto do curral, como acontece com ovelhas de verdade. Ele as conduziria para fora do curral, onde encontrariam pastagem e se alimentarem à vontade de descansar. É Mateus 28, 19. Alguém pode ler para mim? Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Mateus 28, 19. Os discípulos de Jesus são chamados a fazerem diferença neste mundo, levando outras pessoas que ainda não conhecem esta passagem, essa porta. Não importa onde quer que esteja, não importa a idade, não importa se estão fora ou estão dentro, seja dentro ou fora do curral. Não faltará o cuidado do pastor. Nós também, que estamos aqui, que entramos pela porta, não podemos ficar no conforto. Devemos sair e apresentar os outros que ainda não conhecem a porta. Você já entrou por ela ou pela porta, tem saído por ela para apresentar os que ainda não conhecem a obediência a Jesus. É muito importante.
a porta, a nossa vida não tem sentido. Jesus é a porta. Aquele que entra por ele encontrará a salvação e a verdadeira vida abundante. Amada igreja, Satanás veio para roubar, para matar e destruir. Jesus veio para que tenhamos vida em abundância e podemos dar a nossa vida aos outros.